Olha aí, agora notícia de gente que a gente gosta, que a gente admira. Aí sim é bom, ó. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou do podcast Inteligência Limitada. Durante o papo, ele se posicionou a respeito do Twitter Files e na regulamentação da internet. Vamos falar sobre isso. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Dale, ó, veio no beat, ó. Ó, e pra falar sobre isso, estou aqui com o meu mano Marcelo Vinícius. Salve, salve, meu nobre. Pois é, nosso estimado, né? Eu pelo menos admiro bastante o trabalho dele, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. Participou de um dos mesacasts mais famosos do YouTube. É um podcast, mas é um mesacast, né? Porque ele tem um canal no YouTube que é o Inteligência Limitada, do Rodrigo Vilela. Tava lá também o César Callejon, acho que é assim que se fala. Foi um papo bem extenso, a conversa durou 3 horas e ele falou bastante sobre vários assuntos. Falou sobre o que faz um ministro, falou sobre a vida acadêmica dele e tudo mais, mas o que me chamou mais atenção foi que lá ele se posicionou sobre essa treta Elon Musk e Alexandre de Moraes, né? Eu acho que foi uma oportunidade dele falar de forma mais demorada e com mais detalhes sobre o ponto de vista dele. Não dá para dizer que é compartilhado por todo o governo, mas achei muito legal. E eu separei aqui um vídeo, né, para a gente ver. Tem algumas contribuições do César Callejon também, que é jornalista. E ele fala bastante sobre essa questão, tipo, o que o Elon Musk quer? O que está por trás dessa treta de fato, assim, qual é a posição dele? Peraí, só um pouquinho, vamos lá. Vai pra tela e vai agora. Porque justamente o que essas pessoas querem fazer é retirar a discussão da vida institucional que tem um tipo de controle. O que elas querem fazer? Elas querem jogar a discussão para um campo onde não tem regra nenhuma. E por isso que elas não querem nenhuma regra, que são as redes sociais. Exato. Elas querem jogar esse ponto central, a meu ver, no debate. Elas querem jogar para um campo em que você não tem regra nenhuma. Elas podem falar o que quiser. O problema todo é que se você não cria certos mecanismos de contenção desses comportamentos que são criminosos, essas coisas, com muito bem de sucesso, elas vão se infiltrando na vida real. Porque, veja, o que essas pessoas querem é o descontrole total. E isso tem motivos, inclusive, de natureza econômica. São agentários. A gente gosta de dinheiro também. Elas ganham dinheiro com esse tipo de mundo desregulado, com engajamento. Sim. Monetizam em torno do ódio. Sabe o que é interessante? São agentários. A gente gosta dessa gente. Por que, por exemplo, para um Elon Musk interessa tanto ter um ambiente altamente desregulamentado? Eu quero entender por que o Elon Musk começou isso. Então, tipo, vale a pena a gente fazer o adendo aqui, que o Vilela aí e tal, é um humorista antigo e tudo mais. E, cara, a real é que toda essa galera desse humor ali que ele faz parte, que traz ali no coisa, é tudo contra essa parada, é tudo, né, baboseirada. Geralmente o conteúdo que vem dali é o contrário disso. Então a gente tá falando de um ponto de vista aí não hegemônico no canal dele, né? É uma contrária. Eu acho que ele é um host que ele se adapta ao convidado. Tipo, ele normalmente ele fica bem pianinho, fica bem neutro, deixando a conversa rolar, porque o que interessa para ele é o debate, né? Então ele meio que é um camaleão durante as gravações, assim, né? Às vezes ele solta mais, às vezes menos. Eu vou deixar rolando aqui, quando você quiser fazer algum comentário, você só fala, eu já dou pause aqui, falou? A gente imagina que é por dinheiro, alguma coisa ele vai ganhar, ou já está ganhando. Cara, dinheiro sempre tem na parada, mas não é só isso. O Musk, ele não tá só interessado em dinheiro porque ele tem 1 trilhão, Vilela, de reais convertido para dólar, de dólar para real. Tá? Então, ele tem toda uma dimensão imperialista, hegemônica, que em última análise visa manter o status quo do mundo como ele funciona. Isso vai muito além só de querer lítio ou querer petróleo, reservas minerais, água doce. É óbvio que ele está de olho em tudo isso, mas ele tem ambições hegemônicas, imperialistas. Domínio, né? Essa ideia de um capitalismo ideológico, domínio mesmo, né? É hegemonia, é ser dono de tudo, né? Ele até teve aquela fala sobre a Colômbia, né? A gente dá golpe onde a gente quer. Sobre a Bolívia, sim, justamente, né? Isso, sobre a Bolívia. Justamente, tudo isso, né? Então tá tudo isso rolando ao mesmo tempo. Vamos seguir o Callejon, que ele bate pesado. Porque, veja, tem uma fantasia que se cria, e acho que é importante dizer isso,
Gente, não existe Estado não interventor, tá? Isso é mentira. Então, quando esse sujeito aí, o tal do Elon Musk fica falando da liberdade plena, não sei o quê, é tudo conversa. Porque se não fosse a NASA, ele não teria a empresinha dele, tá? É dinheiro público. Sim. É dinheiro público, tá? É dinheiro que o Bezos fala do pagador de tributos dos Estados Unidos. Né? Taxpayers, né? É a grana dos taxpayers, não tem jeito, moçada. Inclusive assim, ó, GPS e tudo que tem no teu iPhone aí, tudo, né, que faz com que você use mesmo o teu iPhone aí, a grande maioria dessas tecnologias, todas elas desenvolvidas militarmente, desenvolvidas com dinheiro público, né? Que vai criar todo aquele aparato de pesquisa e tal, que depois a SpaceX, da mesma maneira também que o exército americano criou a internet. Você percebe, então? Então é tudo conversa fiada desses caras. O que, no final das contas, está em jogo é também colocar um teto também na nossa capacidade de se desenvolver, um teto na nossa capacidade de conseguir investir em tecnologia, de melhorar a vida do nosso povo, né? E, se é direitos humanos, a liberdade, portanto, ela é limitada à liberdade do outro. Eu não posso usar um direito contra alguém, para prejudicar alguém. Esse é o limite. Tá aí, ó. Explicado pelo homem. Grande Silvio Almeida. Sensacional. Cara, tem pontos muito, muito importantes nessa conversa, mas eu acho que ele encerra em um ponto fundamental, que é a defesa da liberdade restrita. No fundo, é a defesa da agressão. Você quer ter a liberdade não só de exercer a sua liberdade dentro do seu espaço. Quem defende liberdade irrestrita, zero intervenção de normas, de regulamentação de regras, quer ter a liberdade de invadir o espaço do outro. Justamente. Então, se você for ver a fundo o que essas pessoas estão defendendo no Brasil, eu não falo nem do Elon Musk, eu falo de gente no Brasil, essa galera Brasil Parasita, MBL, tudo etc. eles. Boa parte dos humoristas de direita, humoristas, entre muitas aspas. Bem entre aspas, sim. O que eles estão defendendo não é a liberdade de exercer plenamente dentro do espaço dele. Eles querem a liberdade de invadir. Ele quer a liberdade de cometer crimes, discurso de ódio, quer a liberdade de falar atrocidades, quer a liberdade de fazer apologia a regimes, a genocídios, a momentos históricos que são muito traumáticos, assim, e que é a liberdade também de caçoar da dor do outro, né? Sim. Falando muito para esse ponto eu falo o que eu quero na internet, então eu posso falar X, Y, Z, eu posso falar de coisas que já foram criminalizadas, né? Justamente. Como racismo, homofobia, eu quero exercer isso livremente. Então, acho que essa conversa do Silvio Almeida traz muito isso, traz muito essa dimensão de que as pessoas não estão defendendo liberdade de fato. Não, isso é... Porque a liberdade elas já têm. Sim. A liberdade é defender a democracia. E quando você vive uma democracia que tem um Estado, o Estado vai regular. Você não quer ter a liberdade de matar alguém. E ninguém... quer dizer, deve ter algum maluco que faz isso, né? Mas não é público pessoas defendendo a liberdade de cometer crimes hediondos. Então vamos estabelecer isso para crimes, ponto. Discurso de ódio, danos morais, difamação. Justamente. Mentiras, as tais da fake news, né? Tem muita intenção eleitoral no sentido de divulgar o que quer que seja, distorcer e deturpar da maneira que for, para manipular a realidade atrás de voto. Justamente. Por domínio econômico, por domínio de todas essas esferas, né? No fim das contas, o cara pode até colocar esse papo dentro da esfera individual, dizendo, não, estamos aqui defendendo a tua liberdade de pensamento, de poder falar o que você acha interessante ou não, mas na verdade é uma liberdade de desestabilizar impunemente, né? Desestabilizar governos, usar a tua ferramenta para desestabilização e para radicalização impunemente, né? Então, assim, o que eles... Acho que, na verdade, assim, todo esse papo tem a ver, a não regulamentação tem a ver com não criminalizar o que a gente já faz e é antiético e tem esses desdobramentos, né? Desestabilização de estados. A gente viu o Elon Musk mesmo falando, a gente destabiliza e dá golpe em quem a gente quiser, irmão. Lide com isso.
tá ligado? Então, imagine se fosse um bilionário chinês, dono dessa rede, falando a mesma coisa, o que os americanos não iam estar falando. Os caras estão dando um pulo dessa altura, né? Então, galera, a gente sabe que ali, tudo que é teoria, pelo menos o que a gente vem ouvindo aí da extrema-direita e tudo mais, é tudo até a página 2. Não que a gente não possa também reconhecer que 90% dos caras são tudo liberaloide de orelha de livro, né? Compram o capitalismo enquanto ideologia, né? Pô, eu prefiro ser americano do que mexicano, se der, né? Se der pra eu passar ali, né? Eu prefiro ser americano do que mexicano. Enfim, aquela realidade meio sessão da tarde, que a gente acostumou, cresceu, né? Com ela ali e tal. Enfim, pra essa galera acabou pegando forte. Então, o que eu vejo? Essa desestabilização é o que tem que ser criminalizado, entendeu? E ela usa de todos esses artifícios, das fake news, de direcionar a atenção para um assunto que às vezes nem é o assunto, ou para um ponto que não é o ponto central do assunto, né? Então a gente vê essa manipulação a partir de trending topics, a partir dos algoritmos que distribuem esses conteúdos. Então a manipulação da cena internacional, político internacional, ela é toda online, galera. Entendeu? Se há 40, 50 anos atrás eles iam lá e faziam um atentado numa embaixada, hoje em dia é por aqui, bicho. Né? Tem tudo isso. Ficou muito mais sofisticado, ficou muito mais sorrateiro. E longe de mim defender nacionalismo, mas se os caras se dizem tão patriotas, por que eles não estão do lado dos interesses do Brasil? Sim. Porque essa defesa de liberdade é a liberdade de empresas estrangeiras e governos estrangeiros interferirem na nossa democracia. Uhum. Que patriotada é essa que quer que o Brasil abaixe a cabeça para nações imperialistas? Sim, né? O nacionalismo, ou o que tem no nacionalismo, que a gente imagina e que faz algum tipo de sentido, tem a ver com a soberania do Estado brasileiro, né? No ponto da soberania, tem assim o seu lance. Esse é um respaldo constitucional, tá ligado? Não tem a ver com expansionismo, com esse neoimperialismo, né? Enfim, eu acho que... Do qual o Brasil nem faz parte, nem se beneficiaria, na verdade. A gente só perde recurso, perde poder. Uhum. Os caras estão de olho nos nossos recursos naturais, os caras estão... Sim, a gente tá perdendo e já perdeu faz hora. No fim das contas, acho que é por aí, né? A gente já perdeu faz hora, né? Olho aberto. Uma última anedota sobre essa entrevista do Silvio Almeida. Ele comentou lá que um dos jogos favoritos dele é Metal Gear Solid. Além de tudo, o ministro tem um ótimo gosto para videogames. Ele é bem nerd, na verdade. Ele é muito dos quadrinhos, dos games. Então, se ele estiver assistindo esse vídeo, dei moral. Tá aí, moçada, olha aí, ó. Silvio de Almeida e Marcelos Vinícius. É mole? Tô extremamente bem acompanhado aqui no Plantão do Meteoro. E assim chegamos ao fim. Sexta-feira chegou ao fim aqui no Plantão e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência, tudo mais. Estive aqui com o meu mano Marcelos Vinícius. Dá uma olhada no trampo dele aqui em @Marcelos Vinícius e também na live dele aqui hoje às 21 horas, se você estiver vendo ao vivo aqui o nosso corte. Se não tiver, se prepare para a próxima live de Marcelos Vinícius, que sempre começa às 21 horas no horário de Brasília. Ele que tem esse fundo aí maravilhoso aí da sua live. Dá uma olhada lá, ó. Coisa bonita. Isso sim é carpinho lote, cara. Isso sim é capricho. Valeu, moçada. Estivemos juntos em mais um plantão. A gente volta pra mais. Agora só pra despedida. Falou? Falou!